uma mecânica feminina, repara a motocicleta do Hells Angels e é demitida. O que acontece a seguir vai chocar a todos. Pegue suas ferramentas e saia da minha oficina agora. O grito de Fernando ecoou por toda a garagem, fazendo com que até os clientes no balcão de recepção olhassem pela janela de vidro. Você está demitida por insubordinação e por colocar nossos clientes em risco. Camila ficou imóvel no centro da oficina. Aos 24 anos e com 6 anos de experiência como mecânica, ainda segurava a chave que usara para reparar a Harley Davidson do motociclista que acabara de sair. Ao seu redor, 5 colegas do sexo masculino abaixaram os olhos, fingindo estar ocupados com seu próprio trabalho. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido das máquinas ao fundo. Fernando! Eu apenas ajudei um pai, desesperado, a chegar ao hospital para ver sua filha, disse Camila, sua voz calma contrastando com o tom histérico do gerente. Qualquer pessoa decente teria feito a mesma coisa. Qualquer pessoa decente teria seguido o protocolo. Fernando apontou o dedo para ela, o rosto vermelho de raiva. Esse vagabundo tatuado poderia ter roubado, agredido alguém ou pior, e você, sem autorização, decide bancar a heroína social. O que Fernando não sabia era que Camila havia crescido, sendo julgada, exatamente da mesma maneira que aquele motociclista. Filha de uma faxineira e de um segurança, ela conhecia em primeira mão o peso dos preconceitos baseados na aparência, as oportunidades negadas e os sorrisos falsos que escondiam desprezo. Durante anos, ela foi a única mulher negra em oficinas dominadas por homens brancos que questionaram sua competência a cada parafuso que ela apertou. 3 horas antes, quando o homem da jaqueta de couro entrou na oficina, implorando por ajuda para consertar sua motocicleta, que havia quebrado na esquina, todos os outros mecânicos simplesmente viraram as costas. Não atendemos motociclistas aqui, Fernando havia dito, sem nem mesmo olhar para o homem. Pode procurar em outro lugar. Ricardo, o mecânico sênior, havia se certificado de sussurrar alto o suficiente para ser ouvido. Esses caras são problema. Melhor não se envolver. Os outros concordaram, como se tivessem tomado uma decisão coletiva de ignorar completamente o desespero escrito em todo o rosto do pai. Mas Camila viu algo que os outros se recusaram a ver. Um pai desesperado com lágrimas nos olhos, explicando que sua filha, de 8 anos, estava na terapia intensiva após um acidente e que a motocicleta era seu único meio de transporte. Suas mãos tremeram quando ele lhe mostrou uma foto no celular de uma garotinha sorridente em uma cama de hospital. Por favor, ele implorou, sua voz quebrando. É apenas um problema na ignição. Qualquer mecânico pode corrigir em 15 minutos. Minha garotinha está sozinha e assustada. Enquanto Fernando estava atendendo um cliente no escritório, discutindo preços de peças importadas com sua arrogância habitual, Camila sinalizou discretamente para o motociclista. Ela sabia que estava arriscando seu trabalho, mas algo dentro dela simplesmente não conseguia assistir aquele homem sofrer. Em 15 minutos de trabalho silencioso, ela identificou e corrigiu o problema de ignição. Era exatamente o que ela havia diagnosticado, um fio solto que qualquer mecânico experiente poderia ter consertado sem esforço. O alívio no rosto do homem foi imediato e avassalador. Obrigado, o motociclista murmurou, apertando sua mão com força. Você salvou minha vida hoje. Meu nome é Daniel e nunca esquecerei o que você fez. Ele tentou oferecer dinheiro a ela, mas Camila recusou com um gesto simples. Apenas cuide de sua filha, ela respondeu. Agora, enfrentando a fúria de Fernando, Camila sorriu levemente. Não foi um sorriso de derrota, mas algo muito mais perigoso. A expressão serena de alguém que acabara de descobrir exatamente contra que tipo de pessoa ela estava lutando.
Fernando não estava zangado por razões de segurança ou protocolo. Ele estava com raiva, porque ela havia tratado um motociclista tatuado como um ser humano. Pode ter certeza de que nunca vou esquecer esse momento, Fernando. Ela respondeu, guardando suas ferramentas com calma deliberada. Nem você, nem ninguém mais que esteve aqui hoje ficou quieto. Seus colegas evitaram seu olhar. Rodrigo, que sempre pedia sua ajuda com motores mais complexos, de repente ficou muito interessado nos pneus que estava trocando. Paulo, que compartilhara seu almoço com ela na semana passada, virou completamente as costas para ela. Enquanto caminhava em direção à porta, Fernando gritou mais uma vez. E nem sonhe em receber uma recomendação. Vou garantir que nenhuma oficina decente na cidade a contrate. Você vai aprender que há hierarquia e respeito aqui. Camila parou na porta, virou-se lentamente e olhou cada homem nos olhos. Havia algo em seu olhar que fez alguns deles desviarem a vista. Uma determinação silenciosa que existe apenas naqueles que enfrentaram tempestades muito piores e sobreviveram para reescrever sua própria história. Fernando, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que ele nunca o havia ouvido antes. Você acabou de cometer o maior erro de sua carreira, e a pior parte é que você nem sabe por quê. 3 dias após a demissão, Fernando não conseguia parar de sorrir. Ele havia contado a história para pelo menos 10 pessoas diferentes, sempre enfatizando como havia colocado aquela mecânica em seu lugar. Durante o almoço no restaurante perto da oficina, ele gesticulava animadamente para colegas de outras empresas. Você deveria ter visto o rosto dela quando eu disse que garantiria que ninguém na cidade a contratasse. Fernando riu, cortando seu bife. Essas pessoas precisam entender que caridade pertence à igreja, não na minha oficina. Ricardo, que estivera presente durante a demissão, apenas assentiu em concordância, evitando mencionar que Camila havia reparado motores que ele próprio não conseguia diagnosticar. Paulo, que trabalhou lado a lado com ela por 2 anos, limitou-se a risadas forçadas, tentando esquecer quantas vezes ela o salvara de constrangimentos com os clientes. Enquanto isso, Camila caminhava pelas ruas do centro da cidade, visitando oficina após oficina. A reação sempre era a mesma. Sorrisos educados que se transformavam em desculpas vagas assim que ela mencionava onde havia trabalhado antes. Ah, você trabalhou na oficina do Fernando, disse o gerente da Autotec, sua expressão mudando imediatamente. Ele me ligou ontem, disse que você tinha alguns problemas de atitude e, infelizmente, não temos nenhuma vaga no momento. Na quinta loja, nem a deixaram terminar de falar. Não contratamos pessoas com histórico de insubordinação. Foi a resposta seca que ela recebeu na porta. Camila sempre soube que esse dia chegaria. Ela crescera assistindo sua mãe, Dona Rosa, ser demitida de 3 empregos diferentes por não se encaixar no perfil da empresa. Um eufemismo sofisticado para dizer que uma mulher negra questionando procedimentos inseguros não era bem-vinda. Aos 12 anos, Camila encontrou sua mãe chorando na cozinha depois de ser acusada de roubo por um supervisor branco, que mais tarde descobriu ter deixado sua carteira no carro. Minha filha, Dona Rosa havia dito naquela noite, secando as lágrimas, neste mundo, pessoas como nós precisam ser 3 vezes melhores para obter metade do reconhecimento. Mas isso não significa que devemos aceitar a injustiça silenciosamente. Foi essa lição que levou Camila a se especializar em mecânica automotiva, estudando até tarde da noite, depois de trabalhar como assistente geral durante o dia. Ela sabia que teria que provar seu valor constantemente, mas nunca imaginou que fazer a coisa certa seria punida de maneira tão cruel. Na sexta-feira, Fernando recebeu uma ligação que o deixou ainda mais animado. Era James Morrison, proprietário de uma cadeia de oficinas premium, interessado em uma parceria comercial.
Ouvi dizer que você tem um bom controle sobre sua equipe, disse Morrison do outro lado da linha. Não tolero funcionários que causam problemas ou questionam a autoridade. Preciso de gerentes que mantêm disciplina. Fernando sentou-se mais ereto em sua cadeira, sentindo seu ego inflar. Pode contar comigo, Sr. Morrison. Acabei de resolver um problema exatamente como esse. Uma funcionária que pensou que poderia ignorar os protocolos. Eu mostrei a ela quem manda aqui. Excelente. Vamos marcar uma reunião para a próxima semana. Enquanto Fernando comemorava mentalmente sua futura promoção, Camila estava sentada no pequeno apartamento que dividia com a mãe, digitando calmamente em seu laptop. Ela não estava procurando emprego online. Estava fazendo algo muito diferente. Durante os 6 anos trabalhando para Fernando, ela havia documentado discretamente todos os comentários discriminatórios, todos os clientes maltratados, todas as práticas questionáveis que testemunhara, não por vingança, mas por cautela. Dona Rosa lhe ensinara que pessoas como elas sempre precisavam de evidências ao enfrentar injustiças. Agora, organizando metodicamente capturas de tela de mensagens, gravações de áudio de seu celular e notas detalhadas com datas e testemunhas, Camila percebeu que tinha algo muito mais poderoso em suas mãos do que Fernando jamais poderia imaginar. O telefone dela tocou. Era Daniel, o motociclista que ela havia ajudado. Camila, soube que você foi demitida por me ajudar. Sua voz carregava culpa genuína. Isso é inaceitável. Quero fazer algo para compensar você. Daniel, você não me deve nada. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Talvez. Mas poucas pessoas seriam demitidas por isso. Ele fez uma pausa. Escute, preciso te contar algo sobre quem eu realmente sou. Você tem tempo para conversar pessoalmente. Fernando dormiu pacificamente naquela noite, convencido de que havia resolvido definitivamente o problema Camila. Ele não fazia ideia de que, a alguns quilômetros dali, uma reviravolta estava sendo planejada que transformaria sua vida em um pesadelo público, mostrando que subestimar a inteligência e a determinação de uma mulher como Camila seria o maior erro que ele jamais cometera em toda sua carreira. Cada nova humilhação que Fernando impôs apenas fortaleceu algo dentro de Camila que ele não podia ver. Uma força silenciosa, alimentada pela própria injustiça que ele estava tentando impor, que logo se revelaria de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. O café estava quase vazio quando Camila chegou no sábado de manhã. Daniel já estava lá, sem a jaqueta de couro, parecendo um empresário comum em uma camisa azul. Somente as tatuagens nos braços denunciavam o motociclista desesperado que ela ajudara 3 dias antes. Como está sua filha? Foi a primeira pergunta de Camila quando se sentou. Muito melhor, graças a você. Daniel suspirou profundamente. Camila, preciso lhe contar algo que mudará completamente essa situação. Meu nome completo é Daniel Morrison. Camila franziu a testa. Morrison, como no Morrison Automotive Group. Sou filho de James Morrison, proprietário da cadeia Corbel de oficinas Premium, que está negociando uma parceria com a oficina do Fernando. Daniel fez uma pausa, vendo a expressão chocada em seu rosto. Meu pai não sabe que ando de motocicleta ou que tenho tatuagens. Tivemos uma briga feia há 5 anos. Por causa do meu estilo de vida, ele me cortou financeiramente. Então, tenho trabalhado como mecânico freelancer. Camila processou as informações lentamente. Então, você é o filho rebelde do homem mais poderoso da indústria automotiva da região. E você salvou minha filha. Daniel se inclinou para frente. Camila, meu pai odeia injustiças no local de trabalho. Se ele soubesse como você foi tratada... Enquanto isso, Fernando estava meticulosamente se preparando para a reunião de segunda-feira
com James Morrison. Limpou toda a oficina, instruiu os funcionários sobre como se comportar e até comprou-lhe um terno novo. Essa parceria significaria elevar sua carreira a um nível que sempre sonhara. Ricardo, ele ligou para o mecânico sênior no domingo. Lembre-se, segunda-feira todos chegam cedo, uniformes limpos e nada de conversas desnecessárias. O Sr. Morrison é um homem muito importante. Quando Morrison chegar amanhã, verifique se todos estão trabalhando. Quero que pareça que temos a equipe mais disciplinada da cidade. E se ele perguntar sobre os funcionários que saíram recentemente? Ricardo hesitou. Diga a ele que limpamos a casa. Nos livramos dos elementos problemáticos. Fernando sorriu com satisfação. Morrison vai adorar saber que eu mantenho a ordem aqui. Na casa de Camila, ela e sua mãe estavam organizando documentos na mesa da cozinha. Dona Rosa examinou as evidências que sua filha havia coletado por 6 anos. Capturas de tela de conversas discriminatórias, gravações de áudio de comentários preconceituosos, registros de clientes maltratados por causa do preconceito racial. Filha, esta é uma bomba, disse Dona Rosa, balançando a cabeça, impressionada. Você tem evidências de pelo menos 20 casos diferentes de discriminação. Eu aprendi com você, mãe. Sempre mantenha evidências. Camila sorriu tristemente. Mas agora tenho algo que Fernando nunca poderia imaginar. Daniel havia oferecido mais do que apoio moral. Como um experiente filho de mecânico e Morrison, ele conhecia a indústria de dentro para fora. Camila, você é mais qualificada do que 90% dos homens que conheci neste negócio. Meu pai precisa saber disso. Não quero pena, Camila disse firmemente. Não é pena, é justiça e estratégia. Daniel sorriu. Deixe-me lhe contar meu plano. Segunda de manhã, Fernando chegou 2 horas mais cedo, verificando todos os detalhes. Às 10 horas, um Mercedes preto parou em frente à oficina. James Morrison saiu, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos impecáveis e a postura de alguém que administrava um império de 50 milhões de dólares. Sr. Morrison, é uma honra tê-lo aqui. Fernando correu para cumprimentá-lo, quase tropeçando em sua própria emoção. Prazer em conhecê-lo, Fernando. Eu ouvi coisas interessantes sobre sua administração. Morrison apertou a mão firmemente, observando o ambiente. Conte-me sobre sua filosofia de liderança. Disciplina acima de tudo, senhor. Não tolero funcionários que questionam a autoridade ou causam problemas. Na semana passada, tive que demitir um funcionário problemático que... realmente? Morrison levantou uma sobrancelha. Que tipo de problema? Fernando, empolgado por ter capturado a atenção do magnata, começou a contar em detalhes como ele havia demitido Camila por insubordinação e risco de segurança, por ajudar um motociclista suspeito. Quanto mais ele falava, mais orgulhoso ele se tornou de sua firme decisão de liderança. James Morrison ouviu silenciosamente, mas algo em sua expressão estava mudando gradualmente. Seus olhos, anteriormente interessados, ficaram frios como gelo. Fernando, absorvido em sua própria narrativa, não percebeu que havia acabado de confessar exatamente o tipo de comportamento que Morrison desprezava. Muito interessante, Morrison murmurou quando Fernando terminou. E onde posso encontrar esse funcionário problemático? Não se preocupe com isso, Sr. Morrison. Eu me certifiquei de que ela não conseguirá um emprego em nenhuma oficina decente na área. Naquele momento, do outro lado da cidade, Camila recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Daniel. Camila, acabei de conversar com meu pai. Ele quer conhecê-la hoje, às 14h. O que Fernando não sabia era que sua empolgação de impressionar Morrison havia selado seu próprio destino. Toda a palavra de sua narrativa havia sido cuidadosamente ouvida e memorizada pelo pai do motociclista suspeito que ele tanto desprezava.
Enquanto Fernando, orgulhosamente, mostrava suas instalações, imaginando sua futura promoção, uma armadilha estava sendo armada que transformaria sua maior oportunidade profissional no momento mais humilhante de sua carreira, provando que subestimar pessoas pode custar muito mais do que apenas um emprego. Às 2 da tarde, Camila entrou no elegante escritório de James Morrison, no centro da cidade. O magnata a cumprimentou pessoalmente, algo que ele nunca fazia com funcionários de nível inferior. Daniel ficou ao lado de seu pai, agora usando um traje impecável que revelava sua verdadeira posição na empresa. Camila, meu filho me contou o que você fez por nossa família. Morrison começou, sua voz carregada de emoção genuína. Ele também me contou como você foi tratada por isso. Sr. Morrison, não foi nada demais. Não, você salvou minha neta e foi demitida por um homem que há 3 horas me contou orgulhosamente como ele se livrou de um funcionário problemático que ajudou um motociclista suspeito. Morrison sorriu friamente. Fernando não tem ideia de quem é esse motociclista suspeito. Enquanto isso, na oficina, Fernando estava terminando sua reunião com Morrison, convencido de que havia garantido a parceria de seus sonhos. Tenho certeza de que nossos valores estão alinhados, Sr. Morrison. Disciplina e ordem sempre foram minhas prioridades. Sem dúvida, Morrison respondeu, guardando documentos. Na verdade, eu gostaria de conhecer esse funcionário problemático que você demitiu. Onde posso encontrá-la? Fernando riu, pensando que Morrison queria usar Camila como um exemplo do que não tolerar. Eu posso lhe dar o endereço dela, mas garanto que, após a nossa conversa, nenhum workshop na área a contratará. De volta ao escritório, Camila mostrou a Morrison e Daniel o arsenal de evidências que havia coletado por 6 anos. Capturas de tela de conversas discriminatórias, gravações de áudio de comentários preconceituosos, registros detalhados dos clientes maltratados por razões raciais. Meu Deus! Morrison murmurou, examinando os documentos. Este é um padrão sistemático de discriminação. E você documentou tudo? Minha mãe me ensinou que pessoas como nós sempre precisam de provas. Camila explicou calmamente. Fernando pensou que eu era apenas mais uma mecânica. Ele não sabia que eu tinha um diploma de bacharel em negócios e estudava direito à noite. Morrison chamou seu principal advogado imediatamente. Eu preciso que você analise um caso de discriminação de emprego. E também quero que você investigue todas as práticas de Fernando Silva em sua oficina. 2 horas depois, Fernando recebeu uma ligação que mudou tudo. Era Morrison, mas agora sua voz havia perdido toda a cordialidade. Fernando, mudança de planos. A reunião de amanhã será em sua loja às 9 da manhã. E traga todos os seus funcionários. Todos eles? Claro, senhor. Morrison. Será um prazer. Ah, e Fernando, traga todos os registros de contratação e demissão dos últimos 5 anos. Eu quero revisar, pessoalmente, o gerenciamento de seu pessoal. Fernando desligou, entusiasmado, e sem perceber o tom gelado na voz de Morrison. Ele passou o resto da tarde preparando, ordenando que todos os mecânicos chegassem cedo e estivessem impecáveis. Na manhã seguinte, Morrison chegou, acompanhado por Daniel, 3 advogados, um representante do Ministério do Trabalho, e para o choque completo de Fernando, Camila. Bom dia, Fernando, disse Morrison, com a voz cortando como aço. Gostaria de apresentar minha equipe jurídica e minha nova diretora de operações, Camila Santos. Fernando ficou pálido instantaneamente. Sr. Morrison, deve haver algum erro. O único erro aqui foi acreditar que você seria adequado para uma parceria com minha empresa. Morrison andou pela oficina, observando todos os detalhes. Eu descobri algumas coisas interessantes sobre sua gerência. Daniel se aproximou de Fernando com um sorriso que não alcançou seus olhos. Pai,
Este é o homem que me chamou de traseiro tatuado e se recusou a me atender quando minha filha e eu estava no hospital. A realização atingiu Fernando como um soco no estômago. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar em uma bancada. Você é o... Eu sou Daniel Morrison, filho do homem com quem você tanto queria fazer negócios, Daniel respondeu calmamente. E devo minha vida à mulher que você demitiu por me ajudar. O representante do Ministério do Trabalho se aproximou com uma pasta cheia de documentos. Sênior Fernando Silva, com base nas evidências apresentadas, seu workshop está sendo acusado de práticas discriminatórias sistemáticas. As multas totalizam R$300 mil. Camila finalmente falou. Sua voz calma, mas carregada de autoridade. Fernando, por 6 anos você me tratou como se eu fosse inferior. Você fez piadas sobre minha cor, questionou minha competência, me pagou 20% a menos do que meus colegas masculinos menos qualificados. Ela abriu um laptop e mostrou planilhas detalhadas. Eu documentei todos os incidentes, todos os comentários discriminatórios, todo o cliente que você tratou de maneira diferente por causa do preconceito racial. Está tudo aqui com datas, horários e testemunhas. Ricardo e Paulo, que estavam presentes durante a demissão, tentaram sair discretamente, mas um dos advogados os interceptou. Vocês são testemunhas importantes neste caso. Vocês não estão indo a lugar nenhum. Morrison se dirigiu a Fernando com desprezo visível. Você não apenas perdeu uma funcionária excepcional por causa do preconceito, como também expôs sua verdadeira natureza ao homem errado na hora errada. A parceria é cancelada, Morrison continuou, destruindo simbolicamente os contratos. E eu, pessoalmente, garantirei que todo o workshop da região saiba exatamente que tipo de gerente você é. Fernando tentou falar, mas apenas sons incoerentes saíram de sua boca. Seu rosto estava branco como um lençol, suor descendo pela testa. O império profissional que ele construiu estava desmoronando em questão de minutos. Camila! Morrison se virou para ela. Sua primeira decisão como nova proprietária desta loja será o que fazer com o ex-gerente. Fernando quase desmaiou. Proprietária? Estou comprando esta loja, Morrison explicou friamente, e Camila será responsável por transformá-la em um exemplo de como um local de trabalho deve funcionar. Camila olhou para Fernando por um longo momento, então se dirigiu aos outros mecânicos que estavam assistindo em silêncio. Vocês têm uma escolha. Podem ficar e aprender a trabalhar em um ambiente de respeito mútuo, ou podem seguir o exemplo de Fernando. Enquanto Fernando foi escoltado de sua própria oficina por advogados, carregando apenas uma caixa com seus pertences pessoais, Camila percebeu que esse momento simbolizava muito mais do que justiça pessoal. Representava uma transformação completa de um sistema que havia protegido pessoas como Fernando e punido pessoas como ela, provando que, às vezes, o universo conspira para servir a justiça da maneira mais poética possível. 6 meses depois, o workshop que uma vez respirava preconceito foi transformado em um modelo de excelência e inclusão. Camila contratou 3 mulheres mecânicas e 2 jovens negros que haviam se formado recentemente em cursos técnicos, criando o ambiente diversificado com que ela sempre sonhara. A produtividade aumentou 40% e a lista de espera de clientes durava 3 semanas. Chefe, acabamos de receber outra avaliação de 5 estrelas no Google, anunciou Roberto, um ex-colega que havia ficado na equipe depois de se desculpar formalmente com Camila. O cliente disse que nunca foi tão bem atendido em uma oficina. Paulo, que também decidiu ficar, tornou-se um dos defensores mais fervorosos da nova gerência. Camila, eu preciso lhe dizer uma coisa, ele disse durante um café. Trabalhei aqui por 5 anos e nunca me senti tão orgulhoso do meu trabalho. Obrigado por me dar uma segunda chance.
A transformação mais notável ocorreu entre Daniel e James Morrison. O pai e o filho, que se separaram por questões de classe social, agora estavam trabalhando juntos para expandir os negócios. Daniel havia assumido oficialmente a administração de uma nova divisão focada em mecânicas independentes e pequenas oficinas de propriedade familiar. Você sabe, Morrison disse a Camila durante uma visita de rotina: meu filho me ensinou mais sobre liderança nos últimos 6 meses do que aprendi em 30 anos no negócio. E começou com sua coragem de ajudar um estranho. Enquanto isso, Fernando enfrentava uma realidade completamente diferente. Demitido sem referências, com ações trabalhistas pendentes e sua reputação destruída nas redes sociais, depois que um vídeo do confronto vazou, ele foi forçado a aceitar um emprego como mecânico júnior em uma pequena oficina nos subúrbios. Ironicamente, ele agora trabalhava sob a supervisão de um jovem negro que não tolerava comentários discriminatórios. Fernando, seu novo chefe, disse em seu primeiro dia: todos aqui são iguais. Se você não consegue trabalhar com isso, a porta está aberta. Ricardo, que havia sido cúmplice silencioso da discriminação, tentou encontrar trabalho em outras garagens da região. Mayun descobriu que a rede de contatos de Morrison era extensa e eficiente. Ninguém queria contratar alguém associado às práticas discriminatórias da antiga gerência. O workshop de Camila se tornou um estudo de caso em escolas de negócios. Os alunos visitavam regularmente para entender como a liderança, baseada no respeito e na competência, poderia transformar não apenas os resultados financeiros, mas toda a cultura organizacional. O segredo, Camila explicou aos alunos, não está apenas em contratar pessoas diferentes. Está em criar um ambiente em que a diferença é vista como força, não como um problema. Durante uma entrevista com uma revista de gerenciamento, Camila refletiu sobre sua jornada. Quando Fernando me demitiu, ele pensou que estava me punindo. Na verdade, ele me libertou de um sistema que nunca me daria o reconhecimento que eu merecia. A filha pequena de Daniel, agora totalmente recuperada, visitava ocasionalmente o workshop. Ela adotou Camila como tia, sempre perguntando quando poderia consertar carros. Tia Camila, ela disse um dia, por que as pessoas não ajudaram papai quando sua motocicleta quebrou? Daniel olhou para Camila antes de responder, porque elas julgaram pela aparência, não pelo coração. Mas tia Camila é diferente. Ela vê as pessoas por quem elas realmente são. Morrison havia criado um fundo de bolsas de estudos em nome da menina, especificamente para jovens de comunidades desfavorecidas interessadas em mecânica de automóveis. No primeiro aniversário da nova administração, Camila organizou uma festa no workshop. Clientes antigos e novos, funcionários, familiares e até alguns concorrentes estavam presentes. Morrison fez um discurso emocional sobre como uma escolha simples de fazer a coisa certa transformou não apenas uma empresa, mas várias vidas. Há um ano, Morrison disse ao microfone: minha empresa quase fez parceria com alguém que representava tudo o que desprezamos. Hoje, trabalhamos com alguém que representa tudo o que admiramos. Dona Rosa, a mãe de Camila, assistiu orgulhosamente da primeira fila. Filha, ela sussurrou mais tarde, lembra quando eu lhe disse que pessoas como nós precisam ser 3 vezes melhores? Você provou que quando somos melhores, mudamos o jogo inteiro. A história de Camila inspirou outros empresários da região a revisar suas práticas de contratação e gerenciamento. 3 novos workshops adotaram políticas de inclusão semelhantes, criando um efeito cascata que transformou a indústria automobilística local. Fernando, agora trabalhando em silêncio em sua nova posição, ocasionalmente via notícias sobre o sucesso da ex-funcionária que ele havia demitido. Em momentos de reflexão silenciosa, ele começou a entender a magnitude do que havia perdido.
por causa dos preconceitos que agora reconhecia como tolos e destrutivos. A melhor vingança, Camila dizia frequentemente em palestras de liderança, não é destruir aqueles que a machucaram, é construir algo tão extraordinário que eles percebam exatamente o que perderam ao subestimá-la. Hoje, enquanto ela observa sua equipe trabalhando em harmonia, reparando carros para clientes que confiam nela cegamente, Camila sorri ao se lembrar do dia em que foi demitida por fazer a coisa certa. Fernando tentou destruí-la, mas acabou criando as condições perfeitas para ela descobrir sua verdadeira força. O workshop não era apenas um negócio próspero, era uma prova viva de que a justiça não é apenas uma palavra bonita, mas uma força transformadora que, quando aplicada corretamente, beneficia não apenas aqueles que buscam reparação, mas toda a sociedade ao seu redor. Esta história de superação de adversidades e justiça prova que, às vezes, os maiores obstáculos são apenas oportunidades disfarçadas, esperando para revelar do que somos realmente capazes quando nos recusamos a aceitar a injustiça como nosso destino.